Se você acredita que empatia é se colocar no lugar do outro apenas, então neste vídeo eu vou te trazer 3 dicas para que você se torne uma pessoa com mais empatia. Vamos despertar sobre isso? Olá, eu sou a Fabi do programa Despertando com o Fabi, sou coach em qualidade de vida, facilitadora do despertar da sua consciência e hoje eu trouxe esse tema empatia, que é diferente de simpatia, né, gente? Simpatia vocês sabem, me conhecem, sabem como é que é essas coisas e tal. E que é diferente de ser humilde também. Bom, vamos lá. Nesse vídeo eu pensei em alguns temas e resolvi trazer essa questão de ser empático, né? De você ser uma pessoa que sente empatia pela outra pessoa. E muito é se falado dessa ideia de apenas se colocar no lugar do outro. Existe meias verdades dentro dessa frase, né, de se colocar no lugar do outro. O que a gente precisa prestar atenção dentro da empatia, eu não vou trazer termos muito técnicos aqui não. A minha ideia é trazer às vezes até algum exemplo um pouco mais prático para que a gente possa despertar sobre isso. E quando você pensa em empatia, eu coloquei aqui alguns detalhes aqui para não esquecer de falar para vocês. Quando a gente pensa em empatia, é você prestar atenção, sentir o que o outro está sentindo e entender o que a outra pessoa está pensando e não simplesmente se colocar no lugar do outro. Mas no final do vídeo vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Bom, vamos então para esses 3 passos que vai te ajudar a se tornar uma pessoa com mais empatia. O primeiro passo que eu coloquei aqui para dividir com você é a questão da observação, ou seja, a gente precisa escutar, né, ter uma escuta ativa, porém sem julgamentos. Eu falo muito isso dentro dos meus atendimentos de coaching. Eu como profissional coach, eu sempre quando estou ali na sessão, eu falo e lembro os meus coaches disso. Quando eu faço uma determinada pergunta, sempre é sem julgamento. Uma das premissas do coaching é isso, e também acredito que eu leve isso para a minha vida. Isso faz muito sentido para mim. Quando você está ouvindo, você está atenta, prestando atenção, observando tudo aquilo que a pessoa está te contando, te falando, contando um caso, por exemplo, o primeiro ponto que você precisa prestar atenção é você ouvir sem julgamento, porque como é desafiador, às vezes a gente conversar com uma pessoa e você começa a falar a frase e aí a pessoa já começa, mas você deveria ter feito aquilo, você deveria ter feito aquilo outro. Então eu sinto uma carência na humanidade, para ser sincera, de pessoas que estão com essa escuta ativa, mas que vão te escutar de coração, com o objetivo de te ajudar e não de ficar julgando ou falando que você deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, certo? Então, o primeiro ponto é essa questão da observação, da escuta ativa e de você ouvir sem julgar. Um segundo ponto que eu anotei aqui é você identificar o sentimento. Então, vamos imaginar aqui uma situação. A pessoa chega para você e ela vai contar um caso. E aí, quando você ajuda ela a identificar o sentimento que ela quer, por exemplo, passar, às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de expressar os seus sentimentos. E você ajudar a pessoa a identificar, mas você se sentiu triste, você se sentiu humilhada, você se sentiu traída, você se sentiu magoada. Quando você faz essa busca de sentimentos, você esclarece para a pessoa, isso acaba sendo uma atitude que se torna uma pessoa mais com empatia, com um nível elevado. Então você acaba ajudando a pessoa quando você ajuda ela a identificar o sentimento
que ela sentiu em determinada situação, em determinado caso, ok? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é você buscar a necessidade, você ajudar a pessoa a encontrar essa necessidade. Eu anotei aqui uma frase que eu achei bem interessante, é de um psicólogo americano, Marshall Rosenberg, e ele fala o seguinte: por trás de toda negatividade existe uma necessidade não atendida. Profunda, hein? Vou ler de novo. Por trás de toda negatividade existe uma necessidade não atendida. Então, o que a gente precisa entender dentro dessa frase? Quando a pessoa, às vezes ela até tá contando um caso negativo, dividindo com você, lá no fundo, ela busca uma solução. É uma necessidade que ela não está conseguindo atender essa necessidade. E você ajudar essa pessoa se colocando à disposição, isso demonstra que você tem um nível de empatia grande por essa pessoa ou por qualquer outra pessoa, quando você se coloca à disposição. E aí uma das perguntas que você pode fazer para essa pessoa são perguntas simples, tipo, por exemplo, como eu consigo te ajudar? Como que eu posso te ajudar nessa situação? O que eu posso fazer que vai te deixar melhor? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, que a gente se coloca à disposição, isso acaba nos tornando pessoas mais empáticas, certo? E simpáticas também, que aí você coloca um sorriso no rosto e tudo fica bem. E aí, qual que é a ideia que eu quero trazer aqui para você? Um insight. Quando a gente pensa em se colocar no lugar do outro apenas, a empatia ela traz algo um pouco mais profundo. Porque pensa assim, não adianta eu me colocar no seu lugar, só que eu não entender a sua consciência. Não adianta eu me colocar no seu lugar trazendo as minhas experiências, as minhas percepções, entende? Com a minha consciência. Porque às vezes o que é importante para você não é importante tanto para mim e vice-versa. Dentro dos meus atendimentos eu sempre falo isso. Quando eu faço determinada pergunta, por exemplo, eu pergunto para você, o que você acha ou o que vem na sua mente quando você pensa na palavra missão? E aí eu vou identificar, o que é para a pessoa. E aí eu preciso entender que ela vai carregar as experiências dela, as histórias que ela já viveu, a consciência dela. E aí vem a questão da escuta ativa, vem a questão de eu identificar qual é o sentimento que para ela significa essa palavra e também eu trazer a consciência dela. Então, quando a gente pensa em empatia, não é simplesmente eu me colocar no lugar do outro, porque às vezes o que é importante para mim não é importante para você. Então, a questão eu até anotei aqui, se colocar no lugar do outro, sendo o outro com a consciência do outro. Não basta só se colocar no lugar, você precisa se tornar aquela pessoa. Aí sim, o seu nível de empatia, ele vai ser, vamos dizer assim, mais eficaz. Eu vou trazer um exemplo, às vezes, que até acontece assim, com pessoas conhecidas, né? Vamos pensar assim, eu gosto muito de receber visitas na minha casa. E aí eu tenho um primo meu que ele não gosta de receber visitas, né? E aí vamos imaginar que eu sei que vai um monte de gente na casa dele. Se eu me colocar no lugar dele, eu falo assim, pra mim não tem problema, porque eu gosto de receber visitas. Só que eu preciso entender a consciência dele. Ele não gosta de receber visitas. Então, para que eu tenha empatia nesse exemplo simples, mas sendo um exemplo, para que eu tenha empatia, eu preciso me colocar no lugar dele com a consciência dele. Porque se eu me colocar no lugar dele tendo a minha consciência, para mim não vai ter problema nenhum. E aí pode até parecer dar um ar de frieza. Nossa, a pessoa não se importa, eu dividir. Vou receber visitas aqui em casa.
Pra mim, eu não tenho problema com isso, mas se ele tem, então eu preciso me colocar no lugar dele. Não sei se ficou claro esse exemplo, mas é um exemplo básico, só para você entender que às vezes só a gente se colocar no lugar do outro não se torna você uma pessoa que tem mais empatia. Você precisa prestar atenção qual é a consciência daquela pessoa, qual é o jeito daquela pessoa. Se aquela pessoa ela é uma pessoa muito preocupada, por exemplo, ela não gosta de ter essas visitas assim, ela vai se sentir mal com essa situação. E se você se colocar no lugar dela com a sua consciência, talvez você não sinta, porque você goste de receber visitas, certo? Então espero que esse exemplo tenha te dado aí uma clareada. Depois me conte aqui nos comentários se te ajudou, se te clareou, se te escureceu, mas o ponto principal é esse, não basta a gente se colocar no lugar do outro, a gente precisa de verdade entender qual é o pensamento daquela pessoa, quais são as crenças daquela pessoa, o que para aquela pessoa às vezes é legal e para você não é. E aí sim a gente consegue se tornar uma pessoa mais empática. Ok? E simpática também. Espero que tenha feito sentido para você, que você pratique esses 3 pontos de ter uma escuta ativa, de atender às necessidades aí de uma pessoa que às vezes vai te contar um determinado caso e também ajudá-la a identificar os seus sentimentos. Bom, espero que tenha feito sentido. Deixa aqui nos comentários se você se considera uma pessoa que tem empatia, que sente empatia nesse contexto aqui que eu contei para você. Deixa aqui nos comentários e compartilhe aí com as suas com seus amigos, com os seus amigos, com as pessoas que você conhece, que você sente empatia e que você tem simpatia também, ok? Abraço de luz, nos vemos até o próximo vídeo. Gratidão!